Boa noite, a graça e a paz a todos e todas. Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam com os corações receptivos para aquilo que o nosso Deus ministrará nessa noite, ao meu, ao teu, ao nosso coração. E eu quero deixar para você uma palavra antes de nós começarmos esse momento nosso, uma primeira palavra para o seu coração, para o meu coração, para o coração daqueles e daquelas que estão abertos para o que Deus ministrará nessa noite. A palavra se encontra no livro dos Salmos. Você pode abrir a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia, você pode abri-la no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, capítulo 93. Livro dos Salmos 93 nos diz assim: O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu de força e se preparou. O mundo está firme, não será abalado. Olha que coisa boa. Esse mundo no qual nós vivemos é o mundo do Senhor. Esse mundo não será abalado. Ele permanece firme, porque o nosso Deus, a majestade soberana de todo o universo, o governa com o seu poder e com a sua grande glória. Eu queria também eu quero nesse momento fazer uma oração com você, pedindo a Deus para que você possa receber daquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Que você possa receber das sementes que Ele deseja plantar no seu coração. Ore comigo agora. Deus poderoso e fiel, nesse instante, te peço por essa querida que comigo está. E o meu pedido vai no sentido de que ela receba da porção da tua palavra, regada pela presença do teu Espírito, e que a tua palavra, mediante a ação do Espírito do Senhor, venha produzindo uma mudança genuína, verdadeira e transformadora. Sê conosco, Pai, nesse tempo em que nós nos debruçamos sobre a tua palavra e alimenta o nosso coração na presença do Senhor. Assim oramos por Jesus. Amém. 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 Eu queria ler com vocês nessa noite, ministrá-los um texto que está no Evangelho de Jesus segundo Marcos, o capítulo 2, e a partir do verso 1. O texto nos diz assim: Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram os homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele, por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então abaixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns escribas que pensavam em seus corações: Por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim, no íntimo, e perguntou-lhes: Por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados,
para perdoar pecados na terra? Eu te digo. E ele disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Esse texto, ele me chama a atenção por vários motivos. Mas uma das coisas que sempre me ocorre quando eu leio esse texto é do tanto de pregações que eu já ouvi a respeito dele. E que falavam algumas coisas diferentes daquilo que eu desejo propor para você nessa noite. Eu sugiro, na minha leitura, que o centro dessa porção que nós lemos não são os amigos do paralítico, nem a fé do paralítico. O centro desse texto é Jesus. O centro de toda a Escritura é Jesus. Mas, para a gente compreender melhor essa verdade, me acompanha na explicação desse texto. O texto diz que Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. Por quê? Porque ele já havia estado em Cafarnaum. Ele já havia realizado algumas obras miraculosas em Cafarnaum. Ele saiu para outras regiões para anunciar e pregar o evangelho. Se você for ver os textos anteriores a esse, é isso que você vai perceber. Mas ele estava lá em Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade que fica à margem do mar da Galileia. Foi em Cafarnaum que Jesus libertou o endemoniado. Depois, Jesus cura a sogra de Pedro. Depois, na sequência, Jesus cura um leproso. E agora, então, ele está de novo em Cafarnaum. E as pessoas sabem, tomam ciência da presença dele em Cafarnaum. E uma grande aglomeração se forma. E as pessoas começam, então, a migrar, conforme vão tomando conhecimento, para aquela casa onde Jesus está. E ele começa a anunciar a palavra de Deus. Jesus começa a falar das coisas do reino, das coisas do Pai. Começa a encher o coração deles. Daquelas palavras que certamente um dia também encheram o seu coração. Eu espero que enche o seu coração essa noite. E o verso 2 confirma isso. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver, nem mesmo diante da porta, não haver lugar, nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Mas olha o verso 3. O verso 3 acontece algo inesperado. Então chegaram uns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. São 5 pessoas. 4 homens trazendo uma pessoa deitada em uma maca. E o verso 4 diz: impedidos de aproximar-se dele, por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Esses 4 amigos do paralítico, eles removem as barreiras que ali existiam para que esse amigo impossibilitado conhecesse Jesus. Eu fico pensando no que esse paralítico simboliza. Se não alguém que por si só não dá conta de ir até Jesus e precisa que pessoas o ajudem a chegar à presença de Jesus e a conhecer Jesus. Pessoas que estão dispostas a remover barreiras para que o Cristo do Evangelho seja conhecido.
Pessoas que estão dispostas a investir em vidas para que o evangelho seja anunciado. Há pessoas que não conseguirão ir até Jesus se você não ajudá-las. Então entenda uma coisa. Talvez, mas com certeza você é uma testemunha. Primeiro, uma testemunha daquilo que Jesus fez na sua história. E é a partir dela que você começa a remover barreiras para que outras pessoas também conheçam o legado e a pessoa do Senhor Jesus. Vai dizer: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Perceba que Jesus tem então uma grande disposição. Ele está ali, pregando o evangelho, é interrompido, num certo sentido, por pessoas que destelham a casa, baixam uma maca, apresentam alguém que não tinha nenhum capital social, nada que pudesse oferecer a Jesus, apresenta essa pessoa a Jesus com todas as suas necessidades, com a sua impossibilidade de andar por si. E uma pergunta que me ocorre agora é se não existem pessoas que estão nos ouvindo que olham para a sua condição e se veem também paralisadas, impossibilitadas de caminhar, impossibilitadas de fazer aquilo que elas sabem que é essencial, mas elas vão protelando, elas vão procrastinando. E se elas fizerem um exame rigoroso da própria alma, da sua vida, elas vão perceber que elas estão paralisadas em muitas áreas. E o que acontece é que Jesus se importa com paralíticos, ele se importa com pessoas que não têm o que oferecer, com pessoas que precisam ser tocadas. Mas perceba que, no primeiro momento, Jesus não fala da cura física. Não é no físico desse homem que Jesus toca. A cura de Jesus é mais profunda. Ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E Jesus então liberta esse paralítico da maior de todas as suas enfermidades. Uma enfermidade que talvez ele não tivesse consciência por si que ele tinha. Obviamente, a história nos diz, a história da igreja nos conta que enfermos eram considerados pessoas amaldiçoadas. Mas o quanto esse homem sabia da sua própria condição? Quanto ele saberia da sua própria condição enquanto enfermo de uma chaga muito pior que a paralisia? E talvez ele tenha tomado consciência da sua real necessidade naquele momento. Mais do que levantar e andar, ele precisava ser perdoado dos seus pecados. Ser perdoado das culpas que ele trazia dentro de si. Ser perdoado daquelas feridas purulentas que ficam na alma e que ninguém vê, só quem tem sente. Mas acompanha comigo a sequência desse evento, ou desses eventos. Verso 6, estavam assentados ali alguns escribas que pensavam no coração, verso 7. Porque esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão... Perceba que ali existem alguns escribas. Escribas eram homens que compilavam os textos sagrados. Eram mestres da lei, conheciam muito do Antigo Testamento. E eles se deparam, então, com um dilema. Sim, está oferecer. Então, me parece que esse texto fala da identidade de Jesus. Por quê?
Porque quem pode perdoar pecados senão Deus? Presente. E por ser Deus, não podia apenas perdoar pecados, mas podia também saber o que acontecia dentro do coração desses que estavam duvidando, questionando de maneira incrédula aquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus, no verso 8, o texto diz assim: percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo, e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? Escuta, por que vocês estão sendo incrédulos? O que acontece com vocês que mesmo diante do anúncio do evangelho, de um milagre, salva, vocês não creem? Homens que estavam apegados à sua tradição de Deus, a uma maneira religiosa de perceber a intervenção de Deus na vida, e eles não conseguiam se abrir para aquilo que Jesus tinha como que era muito maior, mais abrangente, era abundante em vida, não tinha a ver mais com ritos, com lavagens e com preces, com sacrifícios, como a religião dos escribas, mas tinha a ver com liberdade. Paralisa a alma, e quando solta a alma é para prender de novo no inferno. Não, a proposta de Jesus era outra. Olha o que o texto diz. Jesus dizendo, verso 9: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma a tua maca e anda? Essa pergunta de Jesus, obviamente ela foi retórica. Mas eles não respondem de todo o povo a respeito do que Jesus havia questionado. Mas eles seriam obrigados, por conta dessa pergunta, a refletir a respeito. Então, no verso 10, Jesus impõe a sua autoridade de Deus, de Senhor, sobre o corpo, sobre a alma, sobre a vida das pessoas. E aquele que estava pregando o evangelho diz assim: mas para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, Jesus disse ao paralítico: levanta, toma, vai para a tua casa. Esses escribas que estavam questionando, não estavam falando a respeito de qualquer pessoa. Eles estavam questionando o próprio Deus. Questionando a ação do próprio Deus. Mas Jesus ali revela que toda a autoridade lhe foi dada. Ele revela que ele é a própria manifestação de Deus. Tudo que nós podemos conhecer de Deus é revelado em Cristo Jesus. É revelado a partir de Jesus. Um dia, um dos discípulos pergunta a Jesus, questiona Jesus, indaga Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. A resposta de Jesus é linda. Há tanto tempo estou convosco que ainda não me conheces. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Aquele que tem poder sobre a alma, ou seja, pode perdoar os pecados da alma, também tem poder sobre o corpo. Ele pode dizer: levanta, toma a tua maca e vai para a tua casa. Quando Jesus operava as suas curas, a cura nunca era feita apenas pela cura. Mas Jesus estava restaurando a dignidade do ser humano. Enquanto um doente era visto como alguém possivelmente amaldiçoado, uma pessoa que não tinha enfermidade alguma, e que além disso agora, diante
do perdão de Jesus também tinha a sua alma purificada dos seus pecados, essa pessoa poderia novamente frequentar a sinagoga, poderia novamente ter família, poderia novamente usufruir de todos os seus benefícios sociais, políticos, familiares. Poderia trabalhar e ser responsável pelo seu próprio sustento. Então, dizer que Jesus curou fisicamente aquele homem é muito pouco. A ênfase na cura é pequena demais. O que Jesus fez foi muito maior. Muito maior. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo, toma a tua cama, levanta, vai para tua casa. Isso é fantástico. Um Deus todo-poderoso, verdadeiramente poderoso, que tem poder sobre tudo, sobre todas as coisas. Isso tem um resultado inevitável, que é produzir perplexidade. O verso 12 nos diz: então ele se levantou, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados. Ok. Depois de se maravilharem com aquilo que Jesus faz, o inevitável acontece. O texto continua: e glorificavam a Deus dizendo, nunca vimos coisa igual. Porque quando Jesus começa a proclamar o evangelho, é interrompido. Ele se dispõe a curar aquele homem, mas antes ele perdoa os pecados daquele homem. Ele é questionado. Ele dá réplica para os seus questionadores. Os obriga a pensar a respeito da identidade de quem está na frente deles. Ele, então, depois de perdoar os pecados, depois de discernir o coração dos incrédulos, depois de questionar esses incrédulos, ele cura fisicamente esse homem. E as pessoas ficam perplexas e glorificam a Deus. Nessa noite, eu quero fazer alguns desafios para você. Um deles, e talvez o primeiro que eu faço diante desse texto, é que você esteja com o seu coração dilatado para remover barreiras para que pessoas conheçam o Jesus que você conhece. O segundo desafio que eu faço é para que você tenha disposição para a alma daquele e daquela que se aproxima de você, que talvez esteja paralisado, paralisada, e que você seja a resposta de Deus para a vida dessas pessoas. Que diante das impossibilidades, você não atue como os escribas, mas você creia que, mais difícil que a situação esteja, ainda é o melhor de Deus para a tua vida. Você consegue crer nisso? E que você compreenda a identidade daquele que você adora. Aquele que tem poder sobre o seu corpo, que tem poder sobre a sua alma, que tem poder sobre a sua vida, sobre todas as dimensões da sua vida. Que você viva então para ser canal de Deus e que as pessoas fiquem maravilhadas com isso. Que elas glorifiquem a Deus e que elas se aproximem do centro de tudo que existe do Senhor Jesus. Eu quero orar com você agora, pedindo que o Senhor toque de maneira profunda o seu coração. Oremos juntos. Deus Todo-Poderoso, somos gratos a Ti pela Tua graça, pelo Seu amor,
por ter enviado Jesus para transformar a nossa história, para mudar o nosso coração. Esse texto fala de Jesus, de quem Jesus é e da autoridade que ele tem. Esse texto usa a pessoa para dizer disso, para falar disso. Usa os amigos do paralítico, que removeram barreiras para que alguém impotente pudesse conhecer Jesus. Há talvez duas classes de pessoas ouvindo essa oração agora, ó Deus. Uma classe são aqueles e aquelas que podem levar as macas, que podem retirar as barreiras, remover as barreiras, para que pessoas conheçam Jesus, para que pessoas se aproximem de Jesus, para que as pessoas provem da doçura e da maravilha do Cristo, que em seu jardim de delícias toca o nosso coração de uma maneira tão afável que nós não conseguimos descrever em palavras de uma maneira honesta. Nada do que dissermos compreende quem Jesus é e o que ele fez naquela cruz. Mas talvez hajam outros tipos de pessoas que se identificam com a figura do paralítico, que olham para si e se percebem uma inércia da qual não conseguem sair, como se os pés estivessem numa areia movediça e eles não conseguem se mover para cima, não conseguem ter ânimo para fazer o que precisa, não conseguem fazer as coisas básicas e sempre estão precisando de ajuda. Deus, eu te peço por esses. Assim como o Senhor tocou na vida desse paralítico, o Senhor pode tocá-los nessa noite. E é isso que eu peço em nome de Jesus. Toque-os, ó Deus. Te peço, Pai, para que os seus filhos e filhas, como instrumentos seus, possam ser usados para glorificar o seu nome. Que as pessoas se maravilhem da sua presença na vida dos teus filhos. Essa é a minha oração. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito. Fica na paz. Nos encontramos domingo, às 10 da manhã. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves.
soul will rest